Também nessa sessão pública de defesa do trabalho com o professor João Luiz Henrique, que trabalha sobre a minha orientação, né? E eu queria agradecer a presença de todos aqui que estão conosco nessa data, e agradecer ao professor Gustavo por participar da banca e ao professor Washington também por participar da banca, e o professor Júlio, né, que é o suplente, e está aqui conosco para também abrilhantar aqui a apresentação. Então, Luiz, fica à vontade, tenta 20 minutos aí. Olá, boa noite, eu me chamo Luiz Henrique, sou aluno do curso de administração, e antes de mais nada gostaria de cumprimentar e agradecer aos membros da banca por considerarem avaliar o meu trabalho, intitulado Métodos de Condução e Regência adotados pela liderança na hora de intermediar e resolver conflitos, subtítulo de um estudo de caso envolvendo a pequena empresa de uma cidade do interior de Minas Gerais, orientado pelo professor Dr. João Francisco Sarno Carvalho. Gostaria de cumprimentar também os colegas presentes, dedicando a todos vocês meus votos de estima e consideração. Para uma melhor compreensão desse trabalho, o mesmo foi dividido nos seguintes tópicos: introdução, referencial teórico com seus respectivos subtítulos, metodologia, resultados e discussões, considerações finais, referências, apêndice 1 e 2 que se remetem aos questionários aplicados aos entrevistados e o termo de consentimento livre esclarecido, no qual todos aqueles que participaram das entrevistas tiveram que ler e assinar. Buscando compreender as dinâmicas envolvidas na liderança e na gestão de conflitos, a minha motivação para explorar esse tema ela surge a partir da convicção de que a eficácia de um líder está intrinsecamente ligada às suas habilidades no manejo de situações conflituosas. Para tanto, a pergunta-problema que orienta a minha pesquisa é: quais são as características e habilidades que os líderes precisam ter na hora de resolver algum conflito? Entendo a liderança não apenas como um papel de influência, mas sim um exercício contínuo de comunicação, empatia e tomada de decisão. Ao longo da pesquisa, essa minha visão encontrou respaldo teórico também na citação de Beck, de 2014, que diz que a liderança é a habilidade que envolve influenciar os outros por meio de poder, capacidade, poder e uma série de ferramentas comunicativas, como diálogos, exemplos e atitudes. O objetivo primordial desse papel é alcançar metas pré-estabelecidas e moldar a equipe de acordo com os valores e princípios de um líder. Introduzindo o trabalho, o objeto de estudo é a intermediação de conflitos nas micro e pequenas empresas. O tema aborda as características essenciais das lideranças na resolução de conflitos, e a justificativa ela reside na necessidade estratégica das micro e pequenas empresas em terem líderes eficazes, levando em consideração esse cenário empresarial dinâmico e competitivo. Quanto aos objetivos do estudo, o objetivo geral consiste em investigar as principais características utilizadas pelas lideranças das micro e pequenas empresas no setor de postos de combustível de uma cidade do interior de Minas Gerais durante o processo de resolução de conflitos. E para atingir esse propósito, foram estabelecidos objetivos específicos que consistem em mapear essas características utilizadas pelas lideranças e classificá-las. O embasamento teórico para a construção desse trabalho foi dividido nos seguintes tópicos distintos: relacionamento interpessoal, conflitos, tipos de conflitos, liderança, impacto dos conflitos e alternativas de solução, cada um abordando autores relevantes ao tema. Esse estudo se traduz em uma pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, utilizando o design de estudo de caso único. A metodologia inclui também uma pesquisa bibliográfica para contextualizar o tema. E as entrevistas foram conduzidas via WhatsApp com 7 integrantes da empresa, sendo um gerente, um coordenador de setor e 5 colaboradores que não exerciam algum papel de liderança. E o tratamento desses dados foi realizado através de uma análise de conteúdo, que é um método comumente utilizado nesse tipo de pesquisa. A cereja do bolo, resultados e discussões. As entrevistas elas foram aplicadas com a elaboração de 2 questionários, sendo um dedicado aos líderes e outro aos colaboradores da empresa. O primeiro momento das entrevistas, bloco 1, consiste na identificação dos respondentes. Portanto, são as mesmas perguntas para ambos os questionários. O gráfico ele começa a refletir para a amostragem pequena e revela uma perspectiva predominantemente masculina, uma vez que a amostra é composta exclusivamente por homens, 100% da amostra. Essa singularidade ressalta a importância de reconhecer que a pesquisa ficou pautada na visão desse público.
Quando analisamos o estado civil dos entrevistados, a amostra do gráfico 2 revela uma distribuição diversificada. 43% são solteiros, 43% são casados e 14% estão divorciados. Essa diversidade dos estados civis dos participantes adiciona uma dimensão significativa à pesquisa, permitindo uma análise mais abrangente das perspectivas e experiências relacionadas à resolução de conflitos, considerando diferentes contextos familiares. O gráfico 3, que representa a faixa etária dos entrevistados, abrange uma gama de idades entre 21 e 54 anos. A distribuição revela a participação habitativa: 29% sendo de 21 a 28 anos, 29% de 29 a 39 anos e 43% com idades que variam de 40 a 54 anos. Essa diversidade etária enriquece a pesquisa, proporcionando uma compreensão holística das práticas de resolução de conflitos ao longo de diferentes estágios da vida e experiências profissionais. Vale ressaltar também, segundo o gráfico 3, que, embora os dados tenham sido apresentados corretamente nos slides, no texto escrito as cores do índice elas ficaram trocadas. O gráfico 4, que mostra a escolaridade dos respondentes, apresenta que 86%, sendo a grande maioria, concluíram o ensino médio, enquanto uma minoria significativa, 14% da amostra, possuem apenas o ensino fundamental. Essa distribuição destaca a predominância de participantes com formação educacional mais elevada em relação a outros, o que pode influenciar as percepções e abordagens relacionadas à resolução de conflitos, considerando diferentes níveis de instrução. O segundo momento das entrevistas, bloco 2, que foi direcionado a questões relacionadas à gestão de conflitos, foram aplicados dois questionários distintos entre os líderes e os colaboradores. Os quadros 1 e 2 refletem a visão dos participação em treinamentos específicos, cultura organizacional, o impacto na performance e metas da empresa e desafios encontrados na gestão de conflitos. Em cima dessa estrutura, foram obtidos os seguintes resultados. Gustavo, o respondente começa destacando como conflitos mais comuns problemas logísticos de insumos, abrangendo parceiros e fornecedores, e também questões internas relacionadas à gestão de pessoas e atendimento ao cliente. Quanto à postura do líder, destacou a importância da pacificidade, o apoio à equipe, o bom diálogo, o exemplo prático e a resiliência como meios eficazes para resolver dilemas organizacionais. O mesmo afirma nunca ter participado de algum tipo de treinamento e gerenciamento de conflitos. E a cultura organizacional, segundo ele, está fundamentada em princípios como imparcialidade, neutralidade e o diálogo direto que o entrevistado descreve como deliberação exemplar. O impacto na performance e metas está associado à união, transparência, conhecimento das atividades, eficiência, qualidade e a busca ativa de metas. E os desafios encontrados na gestão de conflitos para esse exponente envolvem a compreensão da hierarquia, a imparcialidade novamente e garantir que a equipe ela progrida sem gerar transtornos. O respondente 2, professor Rocha, destaca como conflitos mais comuns a desobediência dos colaboradores para com as regras da empresa. Paralelamente ao respondente 1, esse entrevistado também destaca que o líder ele deve manter uma posição pacífica, sendo tranquilo ao intermediar conflitos. Notavelmente, ele foi o único entrevistado que já afirmou ter participado de algum tipo de treinamento e gerenciamento de conflitos. A cultura organizacional, para o respondente 2, está sempre direcionada a resolver os problemas que surgem. Essa abordagem, segundo ele, influencia diretamente o impacto das metas, pois uma resolução com sabedoria e eficácia contribui para uma melhor performance. E os desafios encontrados no gerenciamento de conflitos, segundo ele, é simplesmente ouvir os dois lados. A partir do quadro 3, entramos na perspectiva dos liderados, buscando compreender os conflitos mais comuns, suas causas, a melhor forma de resolução, a postura de um líder, comunicação da empresa e possíveis experiências diretas com conflitos. O respondente 3 ele destaca que o conflito mais comum é a sobrecarga de trabalho, sendo causada por uma falta de escalonamento de tarefas. Ele enfatiza que uma divisão correta das obrigações resolveria esse dilema. Quanto à postura do líder, ele destaca a importância da empatia e a habilidade de saber ouvir os colaboradores. Ele observa que a comunicação da empresa é descrita como boa e eficiente, e o mesmo relata nunca ter se envolvido diretamente em algum conflito. De maneira semelhante ao anterior, o respondente 4 também identifica a sobrecarga de trabalho como um dos conflitos mais comuns, e adiciona o assédio moral como uma outra forma de conflito.
Ele aponta que a causa desses dilemas estão relacionados à falta de habilidades no gerenciamento de pessoas, envolvendo o conhecimento das relações interpessoais e o respeito mútuo. A resolução, segundo ele, seria uma reciclagem da conduta de gestão de pessoas através de palestras sobre ética e moral no trabalho. A postura da liderança para esse entrevistado é conhecer as particularidades de cada indivíduo e atuar com tratamento igualitário em cada situação. A comunicação na empresa é descrita como boa, porém não tão eficiente. E o mesmo relata nunca ter se envolvido diretamente em algum conflito. O respondente 5 identifica os conflitos mais comuns como ocorrendo entre as próprias pessoas, destacando a falta de paciência de alguma delas. A causa apontada é a própria falta de paciência. E a resolução seria promover a moral próxima, a paciência propriamente dita e uma comunicação mais eficiente. A postura desejada de uma liderança para esse entrevistado é comunicativa e calma. Ele observa que a comunicação na empresa é útil e boa, e esse foi o único entrevistado que afirmou já ter presenciado uma situação conflituosa, embora ele não esteve envolvido nela diretamente, ele apenas presenciou. E segundo ele, a situação foi resolvida com a intermediação de uma liderança presente naquele momento. O respondente 6 identifica os conflitos mais comuns como sendo entre os próprios clientes, que em alguns momentos apresentam falta de coerência em relação às regras do posto. A causa é a falta de comunicação entre os colaboradores, e ele sugere que isso poderia ser resolvido por meio de mais diálogo e comunicação. A postura desejada da liderança é agir de forma coerente, ser aberto a ideias e opiniões dos colaboradores e estar sempre adotando medidas para prevenir conflitos. Ele destaca que, embora a comunicação da empresa seja considerada razoável, há espaço para melhorias, principalmente em questões de regras e avisos. E o mesmo relata nunca ter se envolvido diretamente em algum conflito. O sétimo e último respondente destaca que os conflitos mais comuns são relacionados aos próprios colegas de trabalho. Ele destaca a inveja, a divisão inadequada de tarefas e colegas tentando conquistar espaço como causa desses conflitos. Segundo ele, tudo isso seria resolvido por meio de mais diálogo. A postura desejada de uma liderança deve ser firme e calma. A comunicação da empresa é descrita como boa e, assim como a maioria dos respondentes, ele também destaca nunca ter se envolvido diretamente em algum conflito. Considerações finais. As pesquisas e dados coletados por este trabalho revelam que os conflitos são uma realidade nas organizações, sendo influenciados por fatores que envolvem as particularidades e diferenças de cada indivíduo. Em resposta ao objetivo geral de investigar as principais características utilizadas pelas lideranças, destacou-se a habilidade de comunicação sendo expressa através do diálogo e da empatia, um ambiente de trabalho colaborativo baseado em respeito mútuo, transparência e resolução colaborativa, chave como classificação, apoio à equipe e o exemplo pessoal. Os objetivos específicos, que consistem em mapear e classificar essas características, apresentaram a comunicação, a habilidade no gerenciamento de pessoas e a cultura organizacional como categorias para filtrar e analisar essas características. Apesar de atingir os objetivos propostos, essa pesquisa não está isenta de limitações, incluindo o tamanho limitado de sua amostra e a predominância do uso de questionários. Futuras pesquisas poderiam explorar abordagens mais aprofundadas como entrevistas, para uma compreensão mais rica dos conflitos organizacionais. E como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a investigação da influência dessas características na produtividade no ambiente de trabalho, a avaliação da eficácia de programas de capacitação para líderes e estudos comparativos entre diferentes regiões ou setores distintos. Essas são todas as referências lidas e utilizadas na construção desse trabalho. E agora eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, em especial a banca, e dizer que fica aberto a perguntas e sugestões que possam contribuir para o trabalho. Obrigado. Luiz, Sessão pública de defesa do artigo científico escolar. Métodos de condução e inteligência utilizados pela liderança na hora de intermediar e resolver os conflitos. Um estudo de uma pequena empresa na cidade do interior de Minas Gerais sobre a implementação, apresentado pelo aluno Luiz Henrique Carvalho, do bacharelado em administração. Os trabalhos foram iniciados às 19h35, por mim, presidente da banca, e pelos seguintes membros: Washington Moreira Cavalcante, Gustavo Clemente Valadares. A banca examinadora, tendo terminado a apresentação, o
conteúdo do artigo, passou a admissão do candidato. Em seguida, os examinadores reuniram-se para avaliação e deram parecer final sobre o trabalho apresentado pelo aluno, tendo atribuído o seguinte resultado: aprovado, nota 8, proclamados os resultados pelo presente membro da banca examinadora, foram encerrados os trabalhos e eu, para constar, lavrei a ata que assine juntamente com os membros.